Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e esta é a nossa 15ª aula do curso completo de PHP. Bem, no final da última aula comentamos que o PDO permite que, na hora de recuperar os registros resultantes de uma query, utilizando o fetch ou o fetch-all, podemos determinar a forma com que esses dados serão recuperados via PDO, definindo o estilo ou modo do fetch. Isso é, de acordo com a necessidade da nossa aplicação, podemos, via PDO, ter os dados do banco de dados em formato que auxilie ou agilize o processamento daquelas informações via o próprio PHP. Pois bem, na primeira aula de PDO, quando criamos o nosso arquivo de configuração, comentei que o modo padrão seria, por enquanto, o fetch associativo. Então, se a gente abrir lá um arquivo nosso de conexão, o do MySQL, por exemplo, e a gente replicou isso tanto por Postgres, para o SQL Server, para o Oracle, colocou como o modo padrão, isso é, o modo default de recuperação, isso é, utilizando tanto o statement fetch como o fetch-all, será o fetch associativo. Então, toda vez que a gente utilizou o fetch ou fetch-all, o resultado tem sido sempre o quê? Um array associativo, aonde o nome das colunas tornam-se as chaves do meu array e os valores dos registros, os valores de cada item daquele meu array. Beleza? Então a gente tem seguido esse padrão e normalmente é o mais prático. Mas durante a aula de hoje vamos ver todas as possibilidades e também algumas combinações em que podemos utilizar o PDO e mudar o formato do dado recuperado. Beleza? Vamos lá. Bem, então, seguindo o padrão das últimas aulas, nós sempre incluiremos o nosso arquivo de conexão. Já sabem que o meu default é o MySQL, porém, tem um arquivo de conexão para cada um dos 4 SGBDs. Beleza? Vamos lá. Bem, a gente cria o nosso statement sempre utilizando o PDO, ou utilizando o método query, ou utilizando o método prepare, a priori. Então, aqui, como eu não vou ter nenhuma entrada de dados externa do usuário, posso usar o query sem problema nenhum. Query select tudo from e o nome da tabela, funcionário. Utilizando o fetch-all, que foi o último assunto do vídeo anterior, podemos determinar o estilo ou o modo fetch de que maneira? Vamos lá. Statement fetch all e o primeiro parâmetro é literalmente uma das constantes, ou pode ser também a combinação de algumas delas, para que a gente possa determinar como esse conjunto completo resultante dessa query deverá vir. Isso aí, em que formato os dados literalmente virão. Então, aqui eu vou utilizar o primeiro, PDO, fetch, e está aqui nossa lista. Ó. Vamos ver cada um deles na aula de hoje. Então, o primeiro é o fetch assoc, né, de associativo. Então, aqui eu pego o resultado e guardo numa variável já chamada funcionários. Bem, o resultado vai ser o quê? Um array multidimensional, onde esse array maior terá as linhas, e dentro de cada array maior que representa a linha, teremos subarrays contendo os dados de forma associativa, chave-valor, onde a chave será a coluna e o valor será o valor daquela coluna naquele registro da tabela. Então, sabemos que o resultado de um fetch pode ser iterado, podemos fazer aqui diretamente, for each funcionários as funcionário. E aqui, como é que eu acesso o meu dado? Ó? Echo funcionário em formato de array associativo, onde o nome daqui é o nome da coluna lá no banco. O funcionário tem uma coluna chamada nome. Vou concatenar aqui com espaço e colocar funcionário CPF. A nossa quebra de linha de contexto de navegador. Beleza? Vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó, nome e o CPF de cada funcionário. Beleza? Eu ainda tenho acesso, como eu utilizei a projeção em todas as colunas daquela tabela, eu teria acesso também aos outros campos. Mas optei aqui só por pegar nome e CPF.
Então, esse é o formato tradicional e é por isso que normalmente a gente coloca ele como sendo default, porque ele é um dos mais rápidos e práticos, beleza? Mas, para algumas situações, é preferível que o formato do resultado seja outro. Então, vamos começar a ver cada um deles. Bem, então começaremos com o fetch numérico. Como ele funciona? Vamos lá. Tem aqui meu statement. Vamos dizer que eu tenho uma situação onde eu preciso acessar os valores pelas posições das colunas dispostas na query e não pelo nome das colunas em si. Como, por exemplo, tem aqui, ó, PDO, query, e vou ter um select, nome e ID from funcionário. Por enquanto, tabela funcionário. E aí eu vou guardar num array genérico dados o resultado do que? Statement fetch all, utilizando o modo fetch num, tá? De numérico. Bem, como é que eu utilizo esses dados? Posso fazer aqui um for each, iterando dados as dado. E aí, agora, diferente do associativo, eu acesso o valor de cada coluna pela posição que ela foi colocada. Então, nome será 0, que é a primeira, e D será 1, que foi a segunda. Então, aqui, ó, echo, nome, dois pontos, dado, posição 0, e ID, dado, posição 1. E aqui a nossa quebra de linha. Vamos ver como é que isso fica lá no navegador. Tem, tá aqui, ó, os dados, só que dessa vez acessados, não tendo como índice o nome da coluna, mas tendo como índice as posições da coluna na query. Um recurso útil para isso é que se a gente tivesse uma mesma tela para exibir e que variasse a origem da tabela, mas que as posições das colunas tivessem alguma semântica semelhante, ou um número parecido de colunas, poderíamos aqui trocar, por exemplo, por livro, e lá não é nome, é título. E aí, não preciso mudar nada aqui no meu for each, continua sendo acesso por posição. A gente volta lá no navegador, saem os funcionários, entram os livros. Beleza? Bem, o próximo modo é uma combinação dos dois. Então aqui eu crio meu statement e vamos lá fazer uma query na tabela funcionário. E guardar aqui em funcionários o nosso statement fetch all, só que utilizando o modo PDO fetch both, ambos, tá? Em português. E aí vamos debugar para a gente ver como fica a carinha dele. Vou colocar aqui uma tag pré para a gente poder ver formatado e dar um var dump em funcionários. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu notoriamente tenho uma repetição dos meus dados. Por quê? Ele é a combinação dos dois modos anteriores. Então, eu posso acessar as minhas informações tanto de maneira posicional, e aqui está sendo disposto como está no próprio banco de dados. ID é a primeira coluna, então fica a posição 0, ou posso acessar pelo índice ID. E aqui é a mesma coisa, nome, que é a segunda coluna, posição 1. Tá? Então, ele vai repetindo. Me dá flexibilidade para que em algum lugar do meu código eu consiga acessar de maneira tanto posicional, tendo a vantagem do fetch_num, como de maneira similar a um hash map, o nome do índice, ué, a coluna literalmente do banco de dados. Beleza? Bem, o próximo modo, ele já trabalha com um array de apenas uma dimensão. E qual seria a utilidade dele? Vamos aqui ver um pequeno exemplo. E aqui meu statement, coloco aqui PDO, where, e para isso eu vou precisar de duas colunas, select ID e nome from funcionário. Vou jogar aqui numa variável chamada dados o resultado do meu statement fetch all, utilizando qual modo dessa vez? PDO fetch e pair. Esse modo é o seguinte, eu preciso de duas colunas. Uma vai assumir os valores das chaves e a outra vai assumir literalmente os valores de cada posição do meu array. Então eu teria um array dessa vez de apenas uma dimensão e não multidimensional igual nos exemplos anteriores. Então eu poderia utilizar facilmente
eu tivesse, por exemplo, dentro de um formulário, estivesse criando aqui um select, caixinha de seleção. Eu vou iterar o meu dados, pedindo para acessar a chave e o valor, que eu vou chamar de dado. E aí, o que eu faço? Crio minhas opções, option. Valor vai assumir a chave. E o texto a ser exibido nas opções para o usuário no navegador será o próprio dado. E aqui a gente fecha o nosso option. Ponto e vírgula. Fechamos aqui o nosso select. Beleza? Vamos ver lá como é que fica no navegador. Aqui, ó, nossa caixinha de seleção, aonde o valor da segunda coluna ficou sendo o dado. E aqui, se a gente usar o inspecionar, ficou sendo os valores, né? Que é a chave primária da tabela funcionária. Então, a gente tem um array de uma dimensão só e é bastante útil para situações como essa, onde a gente tem uma lista de chave-valor, chave-valor. Beleza? E só reforçando que, se nós tentarmos colocar uma terceira coluna aqui, ó, por exemplo, CPF nessa query, o que acontece? O PDO vai levantar uma exceção, tá? Porque o keeper, ele pede que nossa query tenha exatas duas colunas, tá? Por isso o nome keeper, né? Per, par em português. Beleza? Bem, quando nós utilizamos o fetch associativo, o array maior, isso é, o que representa as linhas, ele é sequencial. Mas vamos dizer que na nossa aplicação, em algum lugar, possa haver a necessidade de que esse array não seja mais sequencial, mas que o identificador de cada linha seja algum valor do próprio registro. Então, para isso, a gente pode usar o quê? O fetch unique. Então, como é que a gente usa ele? Vamos lá. Statement, PDO, query. A gente poderia fazer o seguinte, ó. Select, CPF, nome e ID from funcionário. E agora a gente joga na rede de funcionários o resultado do fetch all, só que utilizando fetch unique. Beleza? E aí, qual a consequência disso? Vamos depurar para ver. Vou colocar aqui echo pré var dump funcionários. A posição aonde eu vou ter cada um dos meus subarrays, isso é, cada uma das linhas de resultado da minha query, elas não serão mais agora armazenadas em um array cujo índice é sequencial, 0, 1, 2, 3. O índice irá assumir o valor da primeira coluna da query. E na nossa primeira coluna nós colocamos o quê? O CPF, que é, via de regra, um valor único no nosso banco. Então a gente poderia, por exemplo, acessar uma posição de forma ad hoc, utilizando, nesse caso aqui, o próprio CPF do funcionário, e não ter que varrer um por um, no caso, tratando via PHP, ou poderia isso aqui ser transformado num JSON utilizando JavaScript. Beleza? Então, o fetch unique, ele tem essa característica, e, obviamente, se aquele campo não for único, ele vai ser sempre sobrescrito pelo próximo dado. Bem, o próximo modo, ele tem uma característica bastante peculiar. E para isso nós vamos ter que começar a utilizar relacionamentos entre as nossas tabelas. E conforme nós falamos na primeira aula do PDO, diferente do OO, os relacionamentos no modelo relacional são feitos com chaves estrangeiras e chaves primárias. Então vamos lá, vamos criar aqui nossa query. Statement, PDO, query, e aqui usar select, tudo from editora. E agora eu vou utilizar o recurso do join. Como é que o join funciona? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. O join funciona da seguinte maneira. Eu digo o tipo do join, então pode ser um desses três básicos aqui, tá? Existem outros, mas os mais utilizados são estes. Então posso ser um left join,
winner onWrite. Digo com que tabela eu quero fazer aquela junção, isso é, a interseção de uma tabela com a outra, fazendo um paralelo com o nosso modelo orientado a objeto, poder trazer o relacionamento entre uma entidade e outra. E aí eu utilizo a palavra on e indico para o SGBD a chave primária da tabela forte, isso é, da entidade forte, e a chave estrangeira que eu utilizei para referenciar aquela chave primária na entidade mais fraca. Então, quando eu uso left, eu faço a junção, por exemplo, de uma tabela A com uma tabela B, porém, se não tiver alguma referência de A em B, não tem problema, porque eu vou trazer todos os dados de A na interseção com B, independente se eu encontrei na interseção um B ou não. Um exemplo clássico seria: traga todos os funcionários com suas habilitações, mesmo se algum funcionário não tiver habilitação. Então, o resultado dessa query aqui, por exemplo, é esse, ó, aonde eu trouxe todos os funcionários, mas, por exemplo, o Wallace e o Edson, eles não possuem referências na tabela habilitação, isso é, eles não possuem habilitação. E aí fica nulo os valores de habilitação no caso deles, porque nós utilizamos o left, beleza? Bem, eu também tenho o inner. O inner é o seguinte: eu apenas vou recuperar os registros que eu encontrei na interseção entre A e B. Então, por exemplo, eu quero todos os pedidos e seus respectivos clientes. Não quero que venha nenhum pedido que não fez referência para cliente nenhum. Então, executando essa query aqui, está lá, ó, cada um dos pedidos e seus respectivos clientes. Se eu tivesse algum pedido com cliente ID vazio, utilizando o inner, eu não teria esse registro, o resultado dessa minha query. Outra situação seria right join, que é o inverso do left. Então, por exemplo, eu quero os dados de livro com os dados das editoras, porém, se eu tiver uma editora sem livro, para ele trazer mesmo assim. Então, se a gente executar essa query, eu teria os dados de livro e os dados da editora, inclusive de editoras que não têm livros. Beleza? Bem, voltando agora ao PDO, vamos trazer o seguinte: tudo de editora, left join, livro, on editora.id, que é a chave primária de editora, que é a entidade mais forte, livro, ponto, chave estrangeira, referência para aquela chave primária, editora ID. Fecha aqui e dá o ponto e vírgula. E aí vamos guardar aqui em $registros o resultado do que? Do nosso statement, utilizando o fetch all com o modo fetch named. O que o fetch named vai fazer para a gente? Situações aonde eu tenho na minha query colunas de nome repetidos, o PDO vai criar subarrays aonde, de maneira posicional em relação à própria ordem das tabelas na minha query, eu vou poder acessar os valores diferenciados daquelas colunas com nome repetido. Então vamos lá. For each registros hash registro echo editora ID vai ser o $registro, posição ID, e aí eu vou ter um subarray, aonde na posição 0 vai estar o ID da minha editora. E livro, ID, registro, posição ID, posição 1 daquele meu subarray. E a gente coloca aqui o BR. Vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó. Como eu usei o left, tem algumas editoras que não tem livro. Só que eu consegui acessar, ó, o ID de cada um, mesmo o nome das colunas sendo repetido. E eu posso continuar acessando os outros campos que não são repetidos, igual o primeiro fetch, que é o fetch associativo. Então, ó, sola, registro, nome, porque livro é título, então não se repete. Voltar aqui, ó, tá aqui, ó, o nome das editoras com o ID dela e o ID do livro. Então, quando a gente tem resultados com nomes de colunas repetidos, uma boa alternativa é utilizar o fetch named para que a gente possa acessar esses dados. Beleza? Outro modo muito útil é o fetch group.
Então, imaginemos uma situação onde eu quero criar um array multidimensional agrupando os dados cujo o valor de alguma coluna sejam iguais. Então, por exemplo, posso criar aqui um statement com a seguinte query: selecione edição ID e título from livro, ponto e vírgula. E aí, como eu vou estar agrupando esses dados, no caso aqui, por edição, eu vou criar uma variável chamada livros por edição. E aí eu vou fazer o seguinte: statement fetch all, utilizando o modo fetch group. Bem, de cara, a primeira mudança é que agora eu vou ter um array de 3 dimensões. Então, a priori, um for each só não será o suficiente para acessar meus dados. E qual a regra básica de funcionamento do fetch group? Os dados serão agrupados pelo valor da primeira coluna. Então, vamos lá. For each livros por edição as e livros. E aí vou fazer o seguinte, ó, echo livros na $que edição, dois pontos, e aqui um BR. Agora eu preciso acessar o array de livros. For each livros as livro. E o que eu faço? Echo, vou utilizar um hífen para dar uma indentação. Livro, posição, título. Aqui. E dou um BR. E aí, antes de partir para o próximo grupo de livros por edição, eu dou outro BR. Bem, vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó. Eu só tinha um livro em 15ª edição. Em compensação, eu tenho 3, cuja edição é a segunda. Tenho um só na terceira, 3 na primeira, um na quinta e um na 10ª. Beleza? Então, o Fetch Group ele vai criando esse array de 3 dimensões, aonde o array maior, a chave é o valor da primeira coluna, e aí ele vai criando o que seria parecido com o fetch associativo em subarrays, só que agrupados por essa primeira coluna, a própria query. E se a gente quisesse isso aqui ordenado, bastaria a gente utilizar o order by do próprio SQL, onde a gente pode colocar de forma crescente ou decrescente a coluna que a gente quer. Ó. Edição. Salvar e atualizar. Aqui, ó. Livros na primeira edição, livros na segunda, na terceira, quinta, 10ª e 15ª. Bem, pessoal, outro modo de fetch que o PDO nos oferece tem um pouco a ver mais com a questão de desempenho do que com formato. Por quê? Pensa numa situação onde você precisa processar ou até recuperar até milhares de registros. Então, se a gente utilizar o fetch all e a nossa query retornar uma quantidade absurda, como por exemplo 1 milhão de registros, isso vai onerar bastante tanto o banco de dados como a nossa camada de aplicação, no nosso caso o PHP com o Apache. Por quê? Muita memória precisará ser consumida para manter aquela estrutura. E não só isso, na primeira camada que é do usuário, se a gente literalmente cuspir todo esse conteúdo, é bem provável que o navegador do usuário acabe travando ou encerrando a página da nossa aplicação web. Bem, então, quando a gente começa a pensar em desempenho, principalmente na relação da camada de aplicação com a camada de banco de dados relacional, é interessante poder utilizar algum recurso em que a gente vá recuperando os registros por demanda, isso é, de forma tardia. É para isso que o PDO possui um modo específico que é o Fetch Lazy. Então vamos ver como é que ele funciona. Eu crio aqui meu statement e vou criar uma query aqui, ó, PDO query. Vou pegar uma tabela que não é tão grande assim, a tabela livro. E aí eu vou recuperar um livro. Se eu vou recuperar um livro, eu vou utilizar o quê? O fetch, não o fetch all. Por quê? Pela própria lógica da busca tardia, não faz sentido a gente utilizar o fetch all. É só a gente pedir para que o banco de dados
nos retorne todas as linhas daquela nossa consulta. Nós queremos fazer um carregamento por demanda. Então, o FetLazy não funciona com o FetAll, tá? Se tentar, dá uma exceção. Então aqui, vamos lá, statement, fetch, e colocar o nosso modo, PDO, fetch, lazy, tá? E indica para o Drive, que por sua vez vai solicitar de uma maneira diferenciada para o SGBD, que a aplicação ela quer um acesso não ansioso, isso é, um acesso não guloso das informações, isso é, um acesso por demanda. Então a gente coloca aqui o FetLazy. O FetLazy ele tem uma característica interessante, então vamos dumpar aqui primeiro para a gente conversar sobre ela. Conforme a gente pode ver aqui no resultado do VARDump, o FetLazy, o formato em que ele retorna o nosso dado, é uma instância de PDO Row. E o que tem de especial, de características peculiares desse PDO Row? Primeiro, uma instância desse PDO Row, a gente pode acessar os atributos tanto da forma O, como se ele fosse um array. Ele permite que a gente possa acessar das duas maneiras. Segundo, se a gente tentar acessar uma posição que não existe nele, tá? Como se a gente tentasse acessar uma posição de um array que não existe, ele não levanta um erro não throwable. Terceiro, a gente não consegue serializar um objeto de PDO Row e também não conseguimos colocar ele dentro da seção. O PDO Row é uma classe que tem essas características especiais em detrimento às outras classes normais, por assim dizer, do PHP e as que o próprio usuário cria. Então, conforme eu havia comentado, a gente pode acessar tanto usando a sintaxe de um array, então aqui livro, posição e SBN, ou utilizando a sintaxe OO. Então, livro, atributo, título, ponto e vírgula. A gente voltar lá, aqui, ó. Então, o formato em que o FetLazy retorna para a gente tem essa característica aqui especial. Mais para frente a gente vai ver alguns modos fetch que são mais propícios para a questão de mapeamento objeto relacional. Porque o foco do FetLazy, conforme eu havia falado, é maior na questão do desempenho. Então, para mostrar para vocês, de uma forma bem prática, eu criei aqui um pequeno script de benchmark, aonde nos meus bancos de dados eu criei uma tabela com 1 milhão de registros cada uma delas, linhas com dados aleatórios, e vamos utilizar com o FET padrão, que no nosso caso lá está sendo o associativo, e tentar iterar de forma on-demand todos os registros, isso é, todos os 1 milhão de registros. Enquanto eu faço isso, eu vou incrementar uma variável e vai receber ela mesmo mais um. Então aqui, começando com o MySQL, vamos lá rodar sem usar o FetLazy primeiro. Bem, demorou 2 segundos, tá? E consumiu 155 megas. Para conseguir essa informação, eu utilizei a função MemoryGetUsage e a função MemoryGetPeakUsage, tá? Para a gente pegar quanto de memória foi utilizado e qual foi o pico, o valor máximo durante essa utilização do script. Isso com o MySQL sem o FetLazy. Agora com o FetLazy, vamos lá, PDO FetLazy, vamos atualizar. Bem, caiu para 1 segundo, 984 microsegundos. O consumo continuou parecido no final do script. Com o Postgres, tem o Lazy, 434 microsegundos. Consumiu 400 KB. Agora vamos ver com o Lazy. 0,82 microsegundos e consumiu um pouquinho menos, tá? 402 KB. A diferença maior vem no exemplo de agora. Vamos rodar no SQL Server sem o Lazy. 6 segundos, 766 microsegundos. Consumiu no pico aí 550 KB, mais ou menos. Agora SQL Server com Lazy. Menos de 1 segundo. Diferença considerável. Bem, o Oracle, infelizmente, nessa versão do Oracle Express, eu não estou conseguindo fazer nenhuma query nessa tabela que está com 1 milhão de registros via PDO. Se eu conseguir avançar alguma coisa, eu atualizo vocês nos comentários desse vídeo. Beleza? Bem, vamos para o próximo modo, FetPDO. Bem, o próximo modo ele é mais uma boa prática do que um recurso obrigatório. Na aula anterior, nós aprendemos que podemos usar o método bindColumn do statement para fazer o quê? Associar colunas a variáveis separadas.
Então foi esse o exemplo que a gente fez na aula passada. Na documentação ele recomenda que quando nós utilizamos o bind column, seja explicitado que o fetch seja desse tipo aqui, ó, PDO fetch bound. Beleza? E aí o resultado é o mesmo da aula passada. Ele não é obrigatório, mas é recomendado toda vez que a gente deseja utilizar o recurso do bind column. Até para que não entre em conflito com nenhum outro tipo de fetch determinado como padrão na hora da instanciação do PDO. Bem, os próximos modos são modos que permitem a utilização de algum valor de forma como parâmetro para permitir com que o retorno do fetch seja modificado de acordo com o valor desse parâmetro. Então, o primeiro que a gente vai utilizar, que é o mais simples, é o fetch column. Como é que ele funciona? Vamos lá. Statement PDO where, coloca aqui nossa consulta, select nome e ID from funcionário. E a gente faz o seguinte, ó. Posso criar uma variável nomes e vai receber o quê? Statement fetch all PDO fetch column. Por enquanto sem parâmetro nenhum. E aí eu vou iterar for each nomes as nome, pedir para imprimir aqui cada nome e um BR de quebra de linha. Vamos lá ver o resultado. Então tá aqui, ó. O que ele fez? Ele trouxe um array de uma dimensão só, aonde ele vai recuperar o valor de uma coluna. Como a gente não especificou a coluna, ele trouxe a primeira. Isso faz lembrar o comportamento de qual método? O método fetchColumn, do próprio statement, tá? Então a gente pode ou utilizar fetchColumn, ou na hora de utilizar o fetch ou fetchAll, a gente utilizar o modo ou estilo fetchColumn para poder ter aquele mesmo comportamento. E caso nós quiséssemos, assim como o fetchColumn, dizer a posição da coluna, então eu quero a coluna posição 1, lembrando que sempre começa com 0, agora ao invés de nome nós teremos os IDs dos funcionários, beleza? Então é só uma outra maneira da gente recuperar um array 2D com uma coluna só da nossa query, beleza? Agora um outro modo fetch muito interessante é o fetch func, tá? De function. Ele nos faz lembrar aquilo que a gente aprendeu lá na aula de funções e closures. Então vamos dar um exemplo aqui que a gente vai refrescar a nossa memória. Statement PDO where select preço, título, from livro. Vamos dizer que nós precisamos criar uma tela com um processamento em tempo de execução informando que o preço à vista do livro é o que está lá no banco e o preço no cartão é um pouquinho mais caro, tá? Tem um acréscimo para poder cobrir o valor da bandeira. E aí, como é que ele funciona? Vamos lá. Vou ter aqui uma variável livros que vai receber statement fetch all PDO fetch func. E aí o segundo parâmetro é o quê? Uma função. A gente aprendeu que no PHP a gente pode fazer o seguinte: usar uma clausule, isso é, uma função anônima, passando ela para que o parâmetro dela seja utilizado ou chamado pela função maior, cuja nossa função é um dos parâmetros dela. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Function. E a regra do fetchFunc é um parâmetro para cada coluna. Então, aqui a gente coloca $preço, $título. E a gente começa aqui o escopo da nossa função. Vamos lá. Eu vou criar uma variável interna chamada preço no cartão. E vai fazer o seguinte. Vai usar a função round para arredondar a seguinte soma. Preço somado a ele mesmo multiplicado por 0,1 e a gente vai colocar uma precisão de 2 nesse arredondamento. E aí agora nós iremos produzir a seguinte string de resultado. Título, rcifrão, espaço, preço geral à vista e no cartão, rcifrão, abre aqui, preço
no cartão. Vírgula, pronto. Agora, com a nossa função anônima preparada, então aqui a gente vai poder iterar. Ó. For each livros as livro. E lembra, o retorno será sempre uma string. Então a gente pode imprimir aqui direto. Ó. Livro. Vou colocar um BR para ter nossa quebra de linha. Vamos lá ver o resultado. Aqui, ó. Sucesso na vida, R$ 39,90 à vista e no cartão R$ 43,99. Por aí vai, cada um com aquela adição para fazer jus ao preço da bandeira. Beleza? Então, o FetFunc ele abre essa possibilidade de a gente, em tempo de execução, utilizar uma função para fazer algum processamento extra nos registros de resultado daquela nossa query. Bem, chegamos agora em um grupo especial de modos de recuperação utilizando Fetch e Fetch-All. Esse grupo possui um conjunto de estilos com argumentos cujo propósito é permitir, mesmo que de maneira simplificada, com que o desenvolvedor via PDO possa mapear os registros que estão numa tabela em instâncias, objetos de uma classe. Esse processo de fazer essa correlação, esse mapeamento, é comumente chamado de Object Relational Mapper, mapeamento objeto relacional. É você fazer uma correlação e mapear tabelas, colunas e registros em classes, atributos e objetos. Bem, é válido ressaltar que o propósito maior do PDO não é prover uma API para ORM, e sim, como nós vimos na primeira aula, uma camada de abstração para acesso a bancos de dados relacionais. Mas, mesmo assim, ele possui alguns recursos que veremos agora que podem facilitar a nossa vida para recuperar as informações de um SGBD relacional qualquer e trazer essas informações já em forma de objetos. É claro que quando a gente começa a se aproximar de coisas como relacionamentos entre as classes, utilizando o PDO puro, fica por conta do desenvolvedor implementar, isso é, mapear esse relacionamento que está lá no relacional para o relacionamento do OO. Para tarefas mais complexas, normalmente a gente acaba apelando para alguma biblioteca específica de ORM. Mas, antes disso, vamos ver o que o PDO nos oferece nesta área. Bem, para começar, então, vamos utilizar a classe livro, tá? Uma classe aqui com os mesmos atributos que eu tenho lá no meu banco de dados, seja uma SQL, SQL Server, Oracle Postgres, não importa. Eu vou utilizar um dos modos do PDO para recuperar os registros já em forma de instâncias de livro. Então vamos lá. Além da minha conexão, vou precisar dar um include o próprio livro PHP, está aqui na minha raiz. E agora criar meu statement. Statement PDO selecione tudo from livro. E agora eu vou guardar na variável livros statement fetch all utilizando o modo fetch class. Esse fetch class também pertence ao grupo desses últimos modos que vimos agora há pouco e possuem algum parâmetro adicional. E nesse caso aqui, o parâmetro adicional é o nome da classe, livro class. Bem, aí agora eu posso iterar meu array de objetos de livros, for each livros as livro. E aqui, por exemplo, fazer o seguinte, ó, echo título, dois pontos, e acessar o atributo do objeto, livro título e ISBN. Livro ISBN. Quebra de linha, ponto e vírgula. Beleza? Vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó, seus respectivos títulos e o ISBN de cada livro. Só que diferente do que utilizamos, por exemplo, com o primeiro estilo, que foi o de array associativo, agora eu tenho instâncias de título. Tanto é que se eu pedir para imprimir o get class
que é uma introspecção rápida do PHP para eu poder saber o nome da classe de algum objeto, colocar aqui livro, tá lá, ó, livro, tá? Que é o nome da nossa classe. Bem, o FetClass também pode ser combinado com outra constante do PDO, que é o PDO FetClassType. E para que serve a combinação do FetClass com o ClassType? Imagine a seguinte situação. No seu banco de dados, você tem o que no OO poderia ser representado com o mecanismo de especialização e generalização. E qual seria o caso desse nosso banco livraria? Observem bem, tanto autor como cliente como funcionário possuem os campos ID e nome. No modelo OO, que suporta o mecanismo de herança, poderíamos utilizar uma classe genérica chamada pessoa, com os atributos ID e nome. E tanto autor, cliente e funcionário poderiam herdar os atributos de pessoa. Bem, no modelo relacional eu não tenho esse recurso nativamente, ainda mais em todos os SGBDs. Então, muitas vezes, o recurso é apelar para uma associação polimórfica, e poderia ser, por exemplo, criar uma tabela só com a informação das 3 tabelas e uma coluna que identificasse a qual entidade cada um pertence. Ou, caso eu necessite, por exemplo, de um relatório do nome de todas as pessoas desta nossa livraria, eu posso, através do recurso do Union, combinado com o PDO FetClass e o FetClassType, unificar essas 3 tabelas, mas sem perder a tipificação de cada registro. Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui eu tenho a minha classe pessoa, tenho o autor, não possui a priori nenhum atributo específico, cliente, que herda tudo de pessoa, mas também tem CPF e telefone, e funcionário, que tem o seu CPF e um identificador para qual o gerente ele é subordinado. Bem, e aí como é que a gente faria para gerar esse pequeno relatório utilizando o PDO? Vamos lá. Vou incluir as 3 classes, include autor.php, include cliente.php, include funcionário.php. Bem, e agora eu vou criar minha query para gerar meu PDO statement. Então, statement é igual a $PDO query. E como é que será essa nossa query? Vamos lá. Vamos utilizar o recurso do Union. Select autor, um campo virtual, que será uma string sempre escrito autor, para indicar para o PDO qual o nome da classe que aquele registro deverá ser mapeado. E o campo nome. From, tabela autor. Aí agora, Union, select cliente e nome from cliente. Union, select funcionário, nome from funcionário. E a gente dá o ponto e vírgula. Bem, então a gente vai fazer a união desses 3 conjuntos. Com um campo virtual no início, sempre indicando, através de um texto, o nome da classe que aquele registro deverá ser mapeado. E como é que esse mapeamento vai ocorrer? Colocaremos aqui o nosso $pessoas, irá receber statement fetch all, utilizando o PDO FetClass, combinado, então a gente usa o pipe aqui com o PDO FetClassType. Beleza? E aí, agora a gente pode iterar. For each pessoas as pessoa. E podemos aqui fazer o seguinte, ó, echo get class de $pessoa, para a gente pegar e saber a que tipo aquele registro pertence. Concateno aqui com 2 pontos e espaço, $pessoa, atributo nome, br, ponto e vírgula. Beleza? Vamos lá ver o resultado. Tá aqui, ó, a lista de todas as pessoas desse nosso banco de dados de livraria. Primeiro os autores, depois os clientes e depois os funcionários. Beleza? E todos eles instanciados com suas respectivas classes. Por quê? A regra do FetClassType é a primeira coluna da query será indicativa para que o PDO saiba para qual classe ele deverá mapear aquele registro. Beleza? Bem,
A próxima constante que pode ser utilizada com FetClass tem a ver com a maneira com que o objeto é instanciado pelo PDO. Então, vocês lembram bem lá da nossa aula de orientação a objeto com PHP? Quando a gente utiliza o operador new, o que o PHP faz normalmente? Ele chama o método construtor, certo? Bem, vamos ver qual é o comportamento padrão nesse mapeamento feito pelo FetClass. Se a gente colocar aqui um construtor na classe autor, public, function, underscore, construct, e fizer o seguinte, ó, pedir para imprimir o nome do autor, que a priori estaria vazio, certo? Então, para comparar, primeiro vamos utilizar o new e depois ver como o PDO funciona em seu modo default. Vamos lá. Autor1 é igual a new autor. Bem, o resultado então, literalmente nada, porque o atributo nome não teve valor nenhum setado a ele. Agora, se a gente pedir para o PDO e FetClass recuperar um registro do banco e criar uma instância de autor, o que vai acontecer? Quando o método construtor executar aquele echo thisNome, ele já terá um nome setado. Por quê? O comportamento padrão do FetClass é mapear os valores primeiro e chamar o método construtor depois. Caso em nossa aplicação seja desejável mudar esse comportamento padrão e o mapeamento ocorrer após a chamada do método construtor, podemos utilizar uma outra constante combinada com o PDO, que é o PDO fetchProps late. Então, combinando o FetClass com o fetchProps late, o método construtor será executado primeiro e a atribuição será feita depois, fazendo assim com que o comportamento do PDO seja similar ao que fizemos quando utilizamos o new. Beleza? Além disso, o FetClass tem um segundo parâmetro. O primeiro é o nome da classe e o segundo é um array, onde a posição desse array será equivalente às posições dos parâmetros do método construtor. Então aqui a gente poderia colocar no array, ó, Brasil. Seria um atributo novo virtual indicando a nacionalidade desses autores. E lá na classe autor, colocaríamos um atributo aqui chamado nacionalidade. E aí aqui no nosso código a gente colocaria this nacionalidade é igual a $nacionalidade. Poderíamos agora recuperar não só um autor, mas todos, usando fetchAll. Então aqui a gente troca para autores e terá o nosso array de autores. As autor, pedindo para imprimir o nome do autor e a nacionalidade. Nacionalidade. Bem, vamos lá, colocando também aqui a quebra de linha. Vamos lá ver o resultado. Então está aqui, ó. Passamos um atributo para o método construtor e mapeamos as outras colunas, isso é, os valores de cada registro em cada coluna, nos outros atributos de instâncias de autor. Beleza? Então, também podemos utilizar esse recurso no FetClass. Eu também tenho uma outra forma de mapeamento, mas essa é extremamente genérica, que é o fetchObj, de object. Diferente do class, ele não tem esses parâmetros aqui. E aí o que acontece? Se a gente utilizar essa mesma query recuperando autor, a gente obviamente não vai ter mais aquele atributo nacionalidade. E a priori o comportamento seria similar. Porém, se nós pedirmos para o PHP mostrar o nome da classe, esses objetos, utilizando aqui, ó, autor, catenando, com 2 pontos e um espaço, vamos ver qual classe será essa. Aquela nossa classe que estudamos na aula de OO, o Standard Class, que é aquela classe genérica do PHP. Então, o fetchObject ele serve para mapear registros oriundos de uma query em um objeto genérico qualquer. Aqui é muito mais simples do que o FetClass, a gente não tem como indicar a classe, nem chamar o método construtor. Apenas gerar objetos genéricos de PHP. Bem, outro recurso do fetch, desta vez, não é uma constante para ser usado no fetch nem no fetchAll, mas sim um método do próprio statement. Ele é simplesmente uma alternativa ao fetch com a constante FetClass. Então, como é que ele funciona? Vamos lá. Statement, com a nossa query aqui.
selecione, selecione tudo from autor. E como faremos o mapeamento de autor, vamos precisar incluir a classe, porque aqui não estamos usando o autoload ainda. Coloca aqui include autor.php. Bem, então se ele é similar ao fetch, vai retornar apenas um autor por vez. Então vamos lá. Autor 1 é igual statement, método, fetch, object. O primeiro parâmetro é o nome da classe, autor class. Também poderia ser uma string autor, não tem problema. E o segundo parâmetro é um array de valores para ser repassado ao construtor dessa classe. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar nome artístico para esse autor, fulano, ponto e vírgula. E aí, vamos dumpar aqui para ver a informação. Agora vamos fazer uma pequena modificação no método construtor de autor, para que ele possa receber aquele nome artístico e setar esse atributo novo em tempo de execução. Public function underscore construct, colocar aqui nosso parâmetro nome artístico. E o fetchObject ele tem uma característica primordial. Ele faz a atribuição dos valores antes de chamar o método construtor. Isso significa que todos os atributos que serão mapeados, né, dos registros do banco para esse objeto já estarão setados. Então a gente já pode usar eles aqui. Então a gente poderia fazer o seguinte: ó, this nome artístico é igual a, abre aspas, nome artístico, entre parênteses, podemos acessar this nome. Já estará setado. Vamos lá testar isso. Está aqui, ó, objeto autor, que tem o nome Monsanto de Vilar dos Teles. E o nome artístico dele está aqui, ó, fulano, entre parênteses, o nome verdadeiro dele, por assim dizer. Isso mostra que aquele atributo já estava setado no objeto antes mesmo de chamar o método construtor. Novamente, um comportamento diferente do que nós estamos acostumados quando utilizamos o new. Enquanto lá no fetchClass a gente pode utilizar a combinação com aquela outra constante para poder mudar esse comportamento, aqui no fetchObject não tem isso. Bem, o nosso penúltimo recurso de mapeamento O utilizando fetch é um modo fetch chamado fetchInt. Como é que ele funciona? Bem, vamos aqui incluir a classe livro, tá? E dessa vez fazer o seguinte: criar uma instância de livro. Livro igual a new livro. E vamos pedir para que o PDO atribua os valores do primeiro registro de livro nesse nosso objeto já pré-instanciado. Tá? Então vamos lá. Statement é igual a PDO where select tudo from livro. Como nós vamos utilizar o fetch e não fetch all, vamos setar o modo aqui primeiramente. Statement fetch mode e utilizar o PDO fetch int. Só que passando um parâmetro $livro, ponto e vírgula. E agora pedimos para simplesmente o método de recuperar ser executado. Dessa vez, sem precisar atribuir ele a alguma variável. Então aqui a gente dá statement fetch. E a gente pede para ver o que tem em livro. Var_dump, $livro. Vamos lá. Está aqui, ó, nosso objeto de livro, que antes era uma instância sem atributo nenhum. Está aqui com todos os valores do primeiro registro. Tá? A gente poderia ter usado um where e selecionado um ID específico, mas a gente pegou o primeiro da tabela. E aí o nosso objeto ficou com todos os atributos, cujo os nomes são equivalentes aos nomes das colunas lá da tabela livro. Bem, só que o fetchInt ele tem um pequeno porém. Vamos lá. Se a gente voltar lá na nossa classe livro e alterar a visibilidade de algum desses nossos atributos, por exemplo, pegar aqui o atributo preço e colocar ele privado ou protegido, não importa, olha o que vai acontecer. Vamos tomar uma exceção. Por quê? O fetchInt ele tenta atribuir os valores de uma forma que seria muito parecido com o que se nós fizéssemos utilizando o operador de acesso a atributos e métodos
no escopo do nosso código. Então, todos aqueles recursos que a gente viu nos modos anteriores, aqui não se aplica. Se algum atributo estiver privado ou protegido, ele não vai conseguir atribuir valor e vai disparar essa exceção. Então, o fetInto tem que ser usado com bastante cautela, dependendo do nível de visibilidade dos atributos da classe que você pretende mapear. Beleza? Bem, o último recurso FET do grupo de mapeamento OO tem a característica de trabalhar com serialização e desserialização de objetos. Então, por ele ter essa característica muito peculiar, não é muito comum encontrarmos ele sendo utilizado em projetos ou exemplos, seja na internet ou em livros. Como é que ele funciona? Vamos lá. Imagina que eu tenho uma tabela onde eu preciso guardar um log, isso é, um registro do que um usuário fez e quais foram os dados que ele tentou recuperar ou recuperou ou tentou persistir, isso é, qualquer consulta ou modificação em diferentes partes do meu sistema. Como é uma estrutura muito flexível, uma opção seria pegar aquelas informações e serializar elas. Só que, diferente do que fizemos na nossa aula de serialização, nós guardaríamos essa serialização em um varchar do nosso banco de dados. Então, para isso eu criei um exemplinho aqui, criei essa tabela log, tá? Que tem aqui os dados e um ID autoincremento. Pois bem, quando nós utilizamos o fetSerialize, a primeira coisa que nós precisaremos fazer com a classe cujos objetos irão representar os registros dessa tabela é torná-la uma classe que implementa uma interface específica do PHP, que é a interface serialize. Então vamos ver como é que ela funciona. Crio aqui minha classe nova, chamo-la de log, mesmo lá do banco de dados. Primeira coisa que eu preciso fazer é pedir para ela implementar essa interface. Implements serializable. Bem, o próprio NetBeans já me avisa que eu preciso implementar um comportamento que todas as classes que implementam serializable têm. Então peço aqui, eu dou um Alt Enter, implementar todos os métodos abstratos. Tá aqui, ó, serialize e o unserialize. O NetBeans tenta fazer uma espécie de polimorfismo aqui parecido com o do Java, aí a gente vai e só tira essa repetição. Bem, o que isso significa? Lá na nossa aula de serialização, a gente viu que tem a função nativa do PHP, que é o serialize e o unserialize. O que acontece? Quando eu tenho um objeto que é de uma classe que implementa essa interface, quando eu usar serialize e unserialize nele, ao invés dele ter o comportamento simplesmente padrão do PHP, ele vai executar o código que a gente colocar nesses métodos. Então, essa é a diferença de usar o serialize direto ou utilizar uma classe que implementa essa interface. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Primeiro, colocar os atributos igual lá na tabela. Public ID, public dados. Segundo, colocaremos para quando for serializar, retornar. Aí sim a gente usa o método serialize nativo do PHP. E vamos fazer o seguinte, ó, converter para array o próprio objeto, this. E a gente tira aqui, deixa o retorno ser dinâmico. Agora no unserialize, faremos o seguinte, for each unserialize, o que vier nesse método, isso é a própria serialização, nós vamos torná-la um objeto novamente e a gente itera utilizando a chave vai ser o P de propriedade e o valor vai ser V de valor. E nessa nossa iteração, o que nós faremos? Colocaremos os atributos nesse nosso objeto. Então, this atributo $P recebe $V. Beleza? Bem, agora lá com o PDO, o primeiro passo vai ser incluir a própria classe. Então aqui, ó, log.php. Aí agora a gente começa a usar o PDO. Statement igual a PDO where select dados from log, porque o dado serializado está lá, não está na coluna ID. Então a gente tem que escolher o lugar específico onde está aquela nossa representação serializada, ponto e vírgula. E aí aqui, por uma questão de parâmetros, vamos ter que, independente de estar usando fetch ou fetchall, apelar para o seguinte. Statement, set, fetch mode. Primeiro parâmetro será a combinação do fetch class com o PDO
Fetch serialize. E aqui vamos passar o nome da classe, log class. Beleza? Então agora a gente coloca aqui logs para receber o que? Statement fetch all. Pronto, agora a gente pode começar a iterar. Vamos lá. For each logs as log. E vamos fazer o seguinte. Todo o nosso registro vai ter um ID. Coloca aqui, ó, echo ID $log setinha ID. Vamos dar um espaço, um pipe, um espaço, só para não ficar tudo colado. E aqui a gente vai imprimir os dados. Dados concatenado com... Bem, como esses dados podem ter um tamanho e até uma complexidade a nível de dimensão variado, se é um objeto que pode ter um array, que pode ter outro objeto, vamos utilizar o var export para criar pelo menos uma visualização razoável para o nosso usuário, para ele ver o que tem ali dentro. É claro que o ideal seria a aplicação tratar caso a caso. Então aqui a gente coloca log dados e o atributo true para que a gente possa retornar o conteúdo var export concatenado. E aqui só para fechar, um br. Beleza? Vamos lá dar uma olhada. Aqui, ó, ID1, dados. Eu tenho um array cujo usuário é Maria, o método que ela chamou foi incluir livro, e ela passou lá esse valor e esse título. Agora eu tenho um outro log que não tem nada a ver com inclusão, que foi o quê? Um IP desse número cuja origem foi da China. Isso é, pode ser um acesso qualquer no nosso sistema. Beleza? Bem, este último grupo de constantes do PDO tem mais a ver com o modo de recuperação da informação do que pelo formato em si. O recurso principal utilizado por essas constantes é o cursor. Bem, o que é um cursor? Nada mais é do que um recurso que o SGBD nos proporciona para que a gente possa recuperar linha a linha do resultado da nossa query. Bem, e tem dois tipos de cursores. Um é um tipo de cursor que só vai para frente, tá? Que é o forward only. Então, ele tem o resultado já tradicional que a gente tem utilizado até agora, que é sempre recuperar o próximo registro. Agora, tem um tipo de cursor um pouco mais poderoso e complexo, por assim dizer, que é o scrollable. O que é o scrollable? Ele tem a lógica parecida com o quê? Com o scroll, né? Se a gente olhar aqui, ó, no Google Presentation mesmo, ó, eu tenho um scroll aqui que eu posso fazer o quê? Ó? De forma arbitrária, eu posso ir para cima ou para baixo e selecionar aqui um slide específico. A ideia do cursor rolável ou scrollable é similar, pois o SGBD me permite que eu possa navegar nas linhas daquela nossa query, isso é, iterar esse meu registro tanto para frente como para trás, seja o primeiro, seja o último, ou até escolher alguma linha específica daquele meu registro. Lembrando que nem todos os SGBDs têm suporte a Scrollable Cursor. A gente vai ver isso daqui a pouco no comparativo entre os 4 que a gente utiliza nesse curso. Bem, então como é que a gente faz para o PDO indicar para esse GBD o que a gente precisa? Vamos lá. Montamos aqui o nosso statement e aí teremos uma pequena mudança na hora de utilizar o método, por exemplo, prepare. PDO prepare. Colocamos aqui a nossa query. Select tudo from pedido, forçando a ordenação, order by ID. E aqui no segundo parâmetro, passaremos um array com a seguinte informação: PDO attr cursor. Valor PDO cursor scroll. Beleza? Bem, agora eu posso dar o meu statement execute. Sem nenhum parâmetro, porque a gente não colocou nenhum filtro na query. Vamos lá. E aí vamos fazer o seguinte. Primeiro pedir para ele retornar logo de cara o último registro. Então vamos lá. Pedido é igual a statement fetch PDO. Vamos utilizar o lazy para ter um desempenho melhor ainda. E no segundo parâmetro, vamos dizer para onde o cursor deverá
ser movido. Então vamos colocar aqui PDO, fetch, ORI, que é de orientação. E aqui ó, tem ó, primeiro, último, próximo, anterior, relativo. Vamos pedir para pegar o último, last. E aí imprimir aqui, ó, echo, último, pedido, ID. Colocar o ID dele, pedido, ID, ocorreu em pedido, data. Vou colocar aqui um BR. Agora vamos copiar e colar e trocar a orientação do cursor, dessa vez para o anterior em relação à última posição do próprio cursor. Isso é, como nós pedimos para que na instrução anterior ele ficasse apontando para o último registro, vamos pedir para ele apontar para o anterior, então obviamente será o penúltimo. Então aqui a gente vai colocar prior e trocar o texto aqui para penúltimo. Beleza? Salvar. Vamos colar mais um e dessa vez faremos o seguinte, apontaremos para o primeiro. Colocaremos aqui ORI first. Então aqui agora será primeiro pedido. Colar mais um e fazer o seguinte, mover para o próximo. Então vamos trocar aqui para next. A gente estava no primeiro, será o que? O segundo pedido. E agora, de forma arbitrária, utilizaremos o ABS e colocaremos a posição. Vamos pedir o quinto pedido. Coloca aqui, ó. Quinto. Bem, primeira coisa que eu vou fazer antes de rodar é trocar a conexão para ou Postgre, ou Oracle, ou SQL Server. Por quê? O MySQL não tem suporte a Scrollable Cursor. Então, vamos executar nesses outros 3 SGBDs, depois eu vou mostrar para vocês como o MySQL não retorna do jeito que nós gostaríamos. Vamos lá, Postgres e executar. Então está aqui, ó, último pedido ID 38, a data, o 37 também aconteceu no mesmo dia, mas o ID já é diferente. Primeiro pedido ID 1 e o quinto com ID 6. E se a gente conferir lá no pgadmin, a gente vê que bate certinho, ó. O quinto pedido tem o ID 6, o primeiro tem o ID 1, o último é o 38, tá? Ordenando aqui de forma decrescente mostrar, e o penúltimo é o 37, beleza? Se mudarmos para o Oracle, também está aqui o resultado. O número de linhas é um pouquinho diferente lá do Postgres, mas se a gente conferir lá no SQL Developer, está aqui, ó, último, penúltimo, o quinto, tudo batendo direitinho. Bem, e se a gente trocar aqui para o SQL Server, tem apenas uma mudança significativa. Executando aqui, a gente pode observar que o quinto pedido ficou com ID 7. Por quê? No SQL Server, aquele posicionamento por número de registros começa com 0 e não com 1, igual no Postgres e no Oracle. Então, o quinto pedido acabou sendo o sexto. E quando utilizar o SQL Server, tem que diminuir 1. Então aqui ficaria, por exemplo, 4, tá? Para poder pegar o quinto pedido. Ele ficaria igual aos outros SGBDs, beleza? E se a gente tentar no MySQL, de cara a gente vê que ele já se embola todo, tá? O último pedido acaba sendo o primeiro, o penúltimo está acabando sendo o segundo, porque o MySQL não suporta Crawlable Cursor, beleza? Bem, na próxima aula começaremos a ver tratamento de exceção com PDO, inserção, atualização, remoção e alguns outros recursos. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.